Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jimmy, nós estamos aqui junto com Edemir, estamos junto com o Vinícius, estamos junto com o Álvaro e Luigi. Por trás das câmeras nós temos mais ainda a Laura e a Ana, que também fazem parte do nosso trabalho. Nós vamos apresentar aqui sobre o tema Educação Étnico-Racial, que foi proposto pelas professoras Silvia e a professora Nicole. Nós vamos apontar aqui umas 8, 9 questões e durante o nosso debate a gente vai falando sobre, debatendo sobre e inicialmente seria isso. Fechou, pessoal? Todos de acordo? Uhum. Perfeito. Bom, boa tarde a todos, boa noite ao pessoal aí da Unisul, os alunos. É isso aí. A professora com o sobrenome mais bonito de todos, Nicole Maciel. Vamos lá então, pessoal. Inicialmente, eu queria trazer a pauta aqui para nós, um pouco sobre a história, né? Sobre de onde é que vem essa questão da história do racismo. Quem poderia começar aí conversando sobre? É impossível falar de racismo sem a gente voltar antes no tempo e lembrar da escravidão, né? Eu acho que a escravidão foi uma das grandes marcas ruins da nossa humanidade, uma das grandes tragédias que a gente sofreu e de exponenciáveis, terríveis, abomináveis atos contra uma etnia, no caso a negra. Mas eu gostaria de abordar que antes da escravidão como a gente conhece, já tinha algumas culturas, alguns povos já tinham essa cultura de escravizar alguém. Isso remete aí a 5.000 anos atrás, os mesopotâmios, os gregos já tinham essa cultura, mas não tinha um objetivo singular de ser pela raça, não tinha por ser pela cor. Eles escravizavam uma outra pessoa simplesmente pelo fato de eu tenho um poder de fogo maior que o teu, então eu domino o teu território e os homens eu trago para trabalhar, para construir. Como hoje, na atualidade, o trabalho escravo, né? Exatamente. Tem vários lugares do Brasil que ainda acontecem, né? E num contexto bíblico, se a gente for ver bem, Nimrod, isso antes dos 5.000 anos, para quem os historiadores cristãos principalmente, Nimrod foi o primeiro homem a pegar uma outra pessoa e escravizar. Então ele foi o primeiro a chegar em alguém e falar, olha, você agora é meu. E isso, para você ter uma ideia, Nimrod ele é neto de Noé, depois do dilúvio lá, então ele foi o primeiro. Depois disso, para a gente poder entender o racismo e essa parte de escravidão como a gente conhece hoje, aí já vem antes, aqui no século XIV. E aí eu acho que o nosso amigo Vinícius pode adentrar um pouquinho para nós. Assim, no século XIX, tu tem um desenvolvimento da antropologia, que seria um estudo antropológico da pessoa mesmo. Ela vira uma ciência individual. E aí, com isso, século XIX, o boom da burguesia, após Revolução Francesa, ali 1800 e tantos, tu tem como é que fala? A poligenia e a monogenia. A poligenia diz que todos nós viemos de raças diferentes. O negro é diferente do indígena, que é diferente do branco. E aí depois, daí tu tem esse desenvolvimento para dizer que uma raça é superior à outra, entende? Então tu conseguia ter um meio científico de racismo e daí tu tinha uma justificativa para tu pegar esses povos que seriam subdesenvolvidos e negros, ou asiáticos, ou indígenas, e conseguir, por um meio jurídico e científico, escravizar eles. Isso só veio mudar depois com o darwinismo social, que daí vieram essa monogenia, e aí tu tem de que todas as espécies vieram de um ser só. Todos somos humanos, todos somos da raça humana, só que alguns são menos evoluídos que outros. Portanto, o negro é menos desenvolvido que o europeu, o asiático é menos desenvolvido que o europeu e o indígena é menos desenvolvido que o europeu. Aí, com isso, imagina, tu tem uma justificativa jurídica, científica, para tu tirar um cara do país de origem dele, levar ele para outro continente, para ele trabalhar forçadamente para você, entende? Sim. Ele vira um objeto, entende? Uhum. Aproveitando esse ponto que estás falando, nós temos algum tipo de racismo? Ele é mesclado? Ele tem diferenças? Algumas, sim, estruturas? Então, a base do racismo seria essa parte científica da coisa, entende? De quando tu tinha um meio científico. Porque, assim, o escravo, eu acho importante dizer, porque a gente está na faculdade de Direito, o escravo, ele é um bem jurídico, entende? Então, ele é uma propriedade, assim como um carro ou uma casa, entende?
Então, aquilo ali é teu. Tu pode fazer o que tu quiser com aquilo ali, em tese. Entende? Aí, tu ter essa proteção jurídica era um absurdo hoje, né? Mas na época era tipo... É isso aí, cara. Essa pessoa aqui ela é menos envolvida, então tu tem o direito Era uma mercadoria, né? Era uma mercadoria. E a base para chegar nessa conclusão, eles faziam a medição do cérebro. E aí o cérebro do europeu seria em tese maior, então ele teria mais massa cefálica, por isso seria mais envolvido. E alguns outros traços, como os nariz, boca, enfim, a cor, trariam o europeu como uma raça pura. E ele tendo essa raça pura, ele poderia escravizar as outras raças que são, em tese, impuras. Aí. Tem várias imagens de... Se tu procurar da época ali, ó, eu marquei aqui alguém... O Darwin não chegou a fazer isso, entende? O Darwin não chegou a fazer isso, mas muita gente pegou a teoria do Darwin, a origem das espécies, para poder fazer isso. Porque como ele dizia que a gente veio de um ancestral comum do macaco, ele pegava um negro, o crânio de um negro, o crânio de um europeu e um crânio de um macaco e comparava os dois. O negro ele tem o nariz mais aberto, a boca maior... E, por conta disso, o cérebro dele é menor, ele é menos desenvolvido. O europeu, por ter o nariz fino, por ter a boca mais lisa, ele é mais desenvolvido, entende? Até umas teorias de tipo... Não, porque lá tem mais sol, ele não consegue pensar direito, entende? Eram umas coisas bizarras, assim, um negócio bizarro. Só para ser racista. Mas a questão de tudo isso, tudo é focalizado na parte... do capitalismo, né, cara? De recursos, né? Uhum. Então, na época, o europeu ali, desde que descobriu Cristóvão Colombo, veio para a América e tal, foram três séculos, né, de tráfico de escravos, que era um negócio de umas coisas mais lucrativas da época. Então, depois de tudo isso que veio essa questão do que o Ambrose falou, dessa questão, né, da divisão das raças e tal, mas inicialmente tudo foi através do recurso, do dinheiro, né, cara? Os caras vieram para explorar, para ganhar dinheiro. Tu precisava de uma mão de obra barata, entende? Como o índio, né? O índio no Brasil, ele custava 3 vezes menos que um negro. Uhum. Então, não necessariamente o negro era o escravizado. O mais barato era o índio. E, além de tudo, ainda trocava por coisas supérfluas a riqueza do Brasil, né, cara? É que o índio ainda tinha a ideia, por conta dos jesuítas e daquele negócio, de que o índio ele ainda era um ser com alma e ele conseguia se desenvolver, entende? O negro não. O negro ele não conseguia fazer isso. O negro ele era puro, e a espécie dele ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar e não tem como desenvolver isso. Até mais pra frente tem um estudo até de um brasileiro, é o Nina Rodrigues... Não, é o Nina Rodrigues não. É o João Batista, que ele chegou a ser um diplomata brasileiro, em que ele disse que o negro consegue até se desenvolver em algumas artes como música ou coisa do gênero, só que ele é preguiçoso, entende? Então era justificável tu escravizar ele, entende? Porque senão o Brasil não ia se desenvolver e a gente precisava que o Brasil se desenvolvesse rápido, então era justificável essa gente ser escravizada. Legal que o Luigi trouxe essa parte do capitalismo. O que teve de herança dessa época para hoje no nosso ambiente de trabalho? A herança, se a gente for ver bem, começa lá atrás. Aí toda essa parte de escravidão no Brasil é abolida a escravidão. E ali por volta do século XIX, então, tem a abolição, a partir de um temor popular muito grande. A gente pode falar ali também dos políticos, alguns envolvidos, algumas figuras negras muito importantes também. Começou a ter muitas fugas, principalmente em massa, para quilombos, né? Então, eles começaram a dar prejuízo para esses senhores. E também tem a questão do capitalismo se desenvolvendo. Era mais vantajoso você pagar menos, você paga um salário ínfimo para uma subespécie, para um negro, do que sustentar ele, a mulher dele, os filhos dele. Então, eles começaram a ver que escravizar já não dá mais lucro. Então, tem essa questão da abolição no Brasil. O Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão, mas tem essa parte rentável também. Eles começaram a rentabilizar essa questão e falaram, olha, dá mais lucro a gente libertar eles e escravizar eles com um recurso, escravizar eles no sistema, baixo. Exatamente, do que deixar eles escravizados ali na senzala, a gente tendo que dar comida, dar suporte, moradia, se incomodar com gente cuidando doença, e tudo mais. O Brasil começa a se industrializar em 1870. E a gente
gente tenta trazer daí, por conta desse negócio de o negro ele é menos desenvolvido, ele é uma subespécie, aí tu tenta trazer os europeus para cá. Só que os europeus não vinham porque vinham pro Brasil, que era um país não estava nem industrializado ainda, e tu ainda tinha o perigo de se tornar escravo, porque tem muitos relatos de europeus que vieram para cá e acabavam se tornando escravos. Os italianos, os alemães, pós-guerra ali, Exatamente. Aconteceu muito isso, né? Exatamente. Aí em 1990, quando daí tu tem a abolição da escravatura no Brasil, aí tu tem um boom de imigrantes. Começa a vir muitos imigrantes, principalmente italianos, porque além do governo brasileiro dar o subsídio para eles aqui, eles pagavam a passagem da pessoa para vir para cá e às vezes davam terra para ela se desenvolver. Aí, se tu vê, eu peguei uns dados de São Paulo, de 1930, 1920 a 1940 ali, a maioria dos empregados em indústrias eram brancos. É tipo 90%. 90% do pessoal que trabalhava com construção civil no Brasil eram italianos. 90%. É com isso que também cresce aquela ideia de que, não, no Brasil tu só é pobre se tu não trabalhar. Só que não tinha essa procura por negros. Por quê? Porque o negro é menos desenvolvido e ele não gosta de trabalhar. Então, a gente tem que trazer imigrante para o Brasil para trabalhar. Entende? Houve a abolição da escravidão ali e não teve política pública do Estado. O Estado simplesmente deixou essa pessoa que passou ali a vida dela toda sendo escrava, analfabeta, vivendo como um animal e simplesmente falou, agora você está livre. E o cara saiu na rua e falou, e agora? Ele com a família dele ali... E a única coisa que ele sabia fazer era trabalhar na parte da lavoura. Ele pegava essa parte pesada. Então, ele é criada essa subespécie. O Estado não dá suporte nenhum para esse cidadão. Não dá uma indenização, que eu acharia que caberia. Você foi a vida toda escravizado, então o Estado vai te dar uma fazenda para você trabalhar. Não tem nenhum tipo de política. Deixa o cara a ermo. Ele e a família dele. E essa abolição da escravatura não veio nem com uma ideia... Veio um pouco com a ideia de libertar os escravos, porque tinha um pessoal que realmente pensava nisso, só que a grande maioria não pensava nisso, entende? Era só porque estava num momento muito complicado do Brasil, por conta que o Brasil estava se tornando uma república, e já tinha o medo de, tipo assim, pô, esse pessoal aqui pode simplesmente se rebelar, dominar todas as fazendas, todo o que a gente está industrializando, então tinha muito esse medo. Então, era bom a gente abolir a escravatura, para libertar eles, só que daí tinha um problema. A gente vai pagar essa gente? Não, a gente não vai pagar essa gente. Então, a gente vai trazer os imigrantes para cá, a gente vai pagar os imigrantes, e esse pessoal a gente vai deixar fora. Aí tu tinha um escoamento da mão de obra, entende? O que acontecia? Se tu não trouxesse esses imigrantes, os escravos daí tu ia ter que pagar ele, e eles não iam querer fazer trabalho forçado. Entende? Eles não iam querer fazer esse tipo de trabalho. Então, a mão de obra ia ficar cara no Brasil. Então, tu trazia daí esse pessoal de fora para cá, para eles fazer o trabalho mais de boa, e o negro, daí ele ia ter que fazer esse trabalho mais duro. Tanto que o negro, ele inventa essas profissões. Não existia a profissão porteiro, não existia a profissão de gari, não existia a profissão de jardineiro, não existia a profissão de engraxate. O negro teve que procurar algum tipo de emprego para ele ter subsídio, entende? Ninguém queria contratar negro, entende? E ele teve que inventar as profissões, para ele poder ter dinheiro, para poder ter o que comer. Isso reflete até para tu ver como não tinha um sim. subsídio do Estado para esse tipo de gente, entende? E hoje? Essa omissão leis, do tratados, Estado... Temos bastante... Deu um avanço significativo nessa questão de leis, tratados. A gente tem política pública... principalmente porque agora é moda, né? O pessoal da lacração, deputados, eles já pegam isso como um contexto político. Porque se a gente pegar bem, lei das minorias, hoje a gente tem mais de 50% da nossa população negra ou parda. Então, assim, eles não são minorias. Eles estão aí e... Não, é que daí é que daí não seria uma minoria em questão de número. A minoria Sim. tu trata como alguém que em algum momento histórico sofreu algum tipo de atraso, não por culpa dela, entende? Tipo, igual acontece com a mulher. A mulher é uma minoria. Ali. Sim. Só que ela é a maior da população. Por que ela é uma minoria? Porque ela, em algum momento, foi privada de alguma coisa, entende? Várias A mulher não coisas, podia, né? a mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, assim como o negro não podia. E entende? hoje... Só que a mulher não era uma subespécie, o negro era. Como no mercado de trabalho, né? Como a gente está falando já desde o passado ali, a questão o negro em si, ele não morava em lugares bons, né? Em bairros bons, ele morava na periferia, onde as indústrias foram implementadas na periferia, onde não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha acesso à educação, não tinha várias coisas. O que tinha era bem longe de onde ele morava. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no serviço pesado e ele não tem acesso a mais nada. Como é que uma pessoa assim vai desenvolver, vai ter
acesso às outras oportunidades, né? Então, isso é bem difícil, isso até hoje acontece, tanto que as pessoas que se destacam, os negros que se destacam em empresas, na cultura, então eles são referências justamente não pelo que eles estão fazendo, mas pela toda a dificuldade que eles tiveram para chegar até ali. Diferente de nós brancos que já de não sofrer o racismo, já para nós é bem diferente, né? E já tá Se o cara sofresse o racismo e tivesse acesso a tudo isso, já seria difícil. Agora tu imagina sofrer esse racismo histórico, estrutural até hoje e não ter acesso e ser marginalizado, né, cara? E pior, todas as tentativas do Estado de fazer um subsídio, como por exemplo as cotas raciais, entende? Porque como tu nunca deu acesso à educação para esse tipo de gente, agora a gente vai, não, eu quero que esse povo tenha agora a disponibilidade de ter uma faculdade, entende? Aí tu abre as cotas raciais e esse tipo de coisa é bombardeada o tempo inteiro falando que não, o negro ele é uma dívida histórica, né? É uma dívida a parte histórica, da minoria que eu falei ali é justamente minoria populacional, eles não são, mas eles são minorias nos cargos de alto comando, a parte de deputados são minorias mesmo. Então, como é que pode, eles tendo aí a maior parte da população negra ou parda e ainda eles não estão nesses espaços? Isso é reflexo lá de trás. E assim, ó, tipo, como o Ambrosio falou, que os negros foram inventando profissões, né? O acesso deles na questão da cultura musical ficava até mais fácil, devido ao que? Ao tipo de música, né? O samba, o rap e tal. Mas a questão de visibilidade em novelas, em programas, isso aí há 30, 40 anos atrás tu não via um negro. Então isso começou agora sendo... a gente vai colocar um negro numa propaganda, vai colocar um... Então, são coisas que, né, tá mudando aos poucos, mas é só agora, cara. Isso, mais de 500 anos. Não, e isso é muito migalha, assim, sabe? E a essência migalha. A essência é o capitalismo. A essência é a lacração de uma propaganda para te poder gerar mais venda para um produto. Claro. Não é a essência real de, vou botar um negro ali para poder... Não, né? Não, é visando lucro. Exato. É visando o que está na moda atualmente, é visando lacrar, é visando isso. Até apontar aqui, o Racionais, em 92, lançou a música Voz Ativa, que vai muito do que vocês já falaram, que fala mais da metade do país é negra e se esquece. Tem que ter acesso apenas ao resto ao que ela oferece. Tanta gente na mão de tão pouco... Geração iludida, uma massa falida de informações distorcida, subtraída da televisão. É bem complexo, cara. Tu vê que, na real, o racismo é só um reflexo do capitalismo mesmo, sabe? Porque a partir do momento que tu consegue capitalizar as coisas, qualquer coisa vira um produto, entende? Até um ser humano. É esse ponto que chegou, entende? Até o ser humano consegue ser um produto. Nos Estados Unidos... a pessoa que é presa, ela pode ser escravizada. É legal tu ser escravizado tu estando preso. Tu não é homem livre se tu tá preso, entende? Então, lá nos Estados Unidos, depois que teve a abolição da escravatura, o que aconteceu? Os negros não tinham o que fazer, eles não tinham onde trabalhar, as pessoas não queriam contratar negros também, porque lá também, depois que teve a abolição da escravatura, teve o boom de imigração. Em 1850 ali, no Brasil entrou 9 mil imigrantes italianos, lá entrou 100 mil. Só italianos, entende? Só italianos. E aí tu teve essa marginalização do povo negro, então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a prender esse tipo de negro por coisa nada a ver, vadiagem. Vadiagem era um crime. Se tu tá vadiando, tu não tá trabalhando, cara, tu vai ser preso e lá tu vai trabalhar. De graça, por Estado. Entende? Tá. Aquela imagem ali, que tá desde o começo do podcast, é do Redenção de Cã, que Cã seria um filho de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. E esse filho dele que foi amaldiçoado, a Igreja Católica pintou ele como esse filho amaldiçoado, ele gerou a população negra. Então, a redenção de Cã seria o embranquecimento da população. Ali tu consegue ver uma mulher negra e a filha dela, que daí no caso ela é mais clara que ela, um homem branco, que seria o marido daquela mulher, e uma filha branca. Porque a ideia, como eu já citei antes sobre aquele fato da imigração, seria isso aí, a redenção de Cã. A ideia de trazer imigrantes para o Brasil, para trabalhar no Brasil, para ter o escoamento dessa mão de obra, era também uma ideia de tu embranquecer o Brasil. Entende? Entendi. Aproveitando, então, eu queria trazer um pouco sobre os marcos, né, os movimentos que nós tivemos aí
do Brasil, pode ser, como exemplo aí, mas começaria pelo um pouco, o Álvaro aí pode conversar com nós sobre a questão da política de ódio, e depois a gente pode dar sequência nessa questão. Sim, um dos problemas é o crescimento contra a discriminação racista contra uma etnia com uma política de ódio, que você não pode crescer na política enfrentando uma etnia, como pode ser a negra, pode ser também a política de Hitler no Holocausto, que não somente afetava os negros, mas sim que afetava os ciganos, os judeus, que foram os principalmente afetados. E assim, a questão de política de ódio é crescer o seu partido através de você discriminar aquela etnia. E o melhor exemplo é Hitler, que ele cresceu a política dele culpando que a Primeira Guerra Mundial foi culpa dos judeus, que a Alemanha estava tão destruída por causa dos judeus, aí ele cresce em cima que os judeus é a culpa. E pode ter os mesmos movimentos nos Estados Unidos, que a política daquela época da Guerra Fria era em cima da discriminação aos negros. E é errado isso, porque se você degrine os negros, então, depois de um tempo, você também vai estar denegrindo os brancos. Porque, inclusive, tem um movimento que é bem recente, que se chama o Black Lives Matter, Vida de Negro Importa, que fala em questão disso, que se uma vida de negro não vale nada, então, um tempo depois, uma vida de branco também não pode valer nada. E uma política não pode crescer com ódio racial a uma etnia, que inclusive trouxe muitos problemas nos Estados Unidos em relação dos policiais, que esse movimento dos Black Panthers. E os Black Panthers era um grupo o qual defendia os negros na abordagem policial, que os policiais abusavam da autoridade deles. E hoje em dia também continuam abusando. É reduzido, mas ainda tem abusos de policiais a negros. E se tu vê o que aconteceu, cara, com o pessoal líder de movimento negro nos Estados Unidos, é brutal, assim, porque todos foram assassinados, cara. O Malcolm X foi assassinado, o Martin Luther King foi assassinado, e os líderes dos Panteras Negras, eu gosto de citar bastante o Fred Hampton, que ele foi considerado o principal inimigo dos Estados Unidos naquela época, porque ele tinha 21 anos e ele estava conseguindo unir todos os grupos, porque tinha vários grupos, vários sindicatos desses negros que atuavam em seus bairros. E tu também tinha dos brancos, porque a população branca também começou a empobrecer por causa disso, entende? E tu também tinha dos asiáticos, tu também tinha dos latinos. E o Fred Hampton começou a ir diretamente com essas pessoas, dentro dos sindicatos deles, para se unirem. Era a frente arco-íris, ele chamava. Rainbow alguma coisa, não lembro agora o nome em inglês. Mas era exatamente para isso, porque a gente não vai vencer o racismo com outro racismo, entende? A gente não vai vencer o racismo negro, o racismo branco com o racismo negro. A gente não vai vencer o capitalismo branco com o capitalismo negro. A gente tem que se unir e eles começaram a perceber que o racismo e esse pessoal sendo os latinos, os asiáticos, todos esses grupos, eram tudo um reflexo do capitalismo americano, entende? O Fred Hampton, ele foi assassinado dentro da casa dele aos 21 anos pela CIA. A CIA entrou dentro da casa dele, estava ele e mais 5 pessoas, a mulher dele grávida, entraram dentro da casa dele e assassinaram ele e mais 2 pessoas, se eu não me engano. Eles deram mais de 99 tiros, se eu não me engano, acho que foi 99, e o pessoal que estava dentro da casa dele deu 1. Assim, isso já como os próprios movimentos, né, antirracismo, os Panteras Negras, eles defendiam essa questão dos negros na abordagem policial, né? Mas o Vida Negras Importam, o que acontece, né, cara? Na periferia, a maioria é negro, certo? Tem a ideia, né? Os negros têm que se unir dentro da periferia primeiro para depois combater fora. Porque não adianta também ter essa guerra entre eles, né? Como acontece nos Estados Unidos, em vários locais.
negro matando negro e querendo brigar contra os brancos. Isso aí não tá nem se juntando, né? Porque era o que acontecia. Tu tinha um grupo de negros e, tipo, tu tinha 2 grupos de negros, de 2 bairros diferentes. A gente tem ali o Brooklyn e o não sei onde ali, o Queens, tá ligado? Que era as regiões mais pobres de Nova York, Sim. entende? E aí tu tinha uma rivalidade entre eles, entende? E o Fred Hampton, ele via isso como um atraso para todo o desenvolvimento da população negra, entende? A gente não pode ser contra, a gente tem que se unir e lutar juntos contra esse problema, entende? A gente fazer esse tipo de intriga, esse tipo de coisa, nunca vai desenvolver o que a gente quer de verdade, entende? E foi isso que os Estados Unidos viu que, tipo, esse cara aqui é um problema, entende? Esse cara aqui, ele não... E Não pode, como não líder pode dos ser. Panteras Negras, o cara foi perseguido por quê? Porque ele mexia na ferida e incomodava o sistema, né? Ele era um inimigo, vamos dizer, um inimigo público, né? Exatamente. E na música, se a gente voltar um pouquinho do que a gente estava falando ali, a questão dos negros que apareciam na TV em música, mas eles só cantavam aquilo que eles deixavam cantar, né? Não existia música de protesto. Isso aí era banido. Depois que entrou o movimento rap, ou o próprio samba, mas fortemente o rap, cantando e falando palavras de protestos, o único lugar que eles podiam aparecer era no rádio. E algumas emissoras, que tocavam esse tipo de música. Na maioria também já não tocava. E uma grande questão é que com esse movimento rap, os caras não queriam ir para a TV. Eles não queriam estar onde estavam os racistas, onde muito tempo as músicas negras foram proibidas de tocar, vamos dizer assim, né? E isso aí também incomodava o sistema, né? Perseguição policial nos cantores de rap. O negro se identificava muito, né, cara, da periferia, com essa voz, com o rap mesmo, cantando e falando o que eles não poderiam falar. Então, essa repressão também já vem desde sempre, né? Depois, cada época foi um tipo de repressão diferente, mas tudo com o mesmo intuito, né? De calar o negro, né? A voz do negro. Uhum. E um tema, falando em relação das periferias, temos o exemplo da África do Sul, também dos Estados Unidos, que se estava comentando, que assim, às vezes os negros não queriam ficar lá nas periferias, mas eles eram forçados e obrigados a ficarem nas periferias. Por causa que também temos o exemplo de Rio de Janeiro com as favelas. Porque eles moram lá nas favelas? Por causa que o contexto histórico era estão chegando os reis, então vamos tirar toda a pobreza e colocar lá atrás, porque nós queremos mostrar o bonito. Que o que se mostra um país no outro, que é o bonito, a lindeza. E um dos problemas era os negros morando em periferias, que eram obrigados eles a morar lá e não podiam assistir praia, não podiam ir no cinema, não podiam compartilhar os mesmos locais onde os brancos iam. Outro movimento que eu queria citar é a Frente Negra Brasileira, que é um movimento paulista. Ele é de 1931 a 1938, que foi quando ele foi fechado, que era um movimento de negros no Brasil, em São Paulo, que é ali onde hoje é o bairro da Liberdade, que era... Os negros se juntaram e eles viram que o único desenvolvimento do negro seria com o estudo. Então, eles tinham escolas. Eles criaram uma escola ali no bairro da Liberdade e tu não precisava necessariamente ser negro para ir para a escola. Tu podia ser branco e ir para a escola. Ele veio a ser fechado em 1938, na era Vargas, porque quando Vargas começou ali a escola pública, entende? Quando todo mundo tem direito à escola, ele não queria que tivesse essas escolas paralelas. Então, é meio que uma desculpa, ele fechou a escola... Ele fechou a Frente Negra Brasileira, entende? Uhum. Mas é um movimento que foi muito forte no Brasil e a Liberdade em si era um bairro negro em São Paulo. E hoje em dia tu tem aquele bairro, o Japão no Brasil e não sei o quê, exatamente por causa disso. É um apagamento da cultura negra em São Paulo. E nos Estados Unidos, voltando um pouco também ali em 1877 a 1964, que teve as leis da separação, né? E ali teve essa segregação dentro dos Estados Unidos, que eles aceitaram o negro, né, como em poder frequentar os mesmos espaços que o branco, mas era um absurdo, que era banheiros divididos, eram mesas de restaurantes divididos, sala de aula era dividida. Então aceitaram,
mas tinha essa divisão, né? Sim. Segregação, né? Então, cara, é complicado. É como a gente já vem falando aqui já durante esse tempo. Tem coisas que é feito mesmo só para encher os olhos dos outros, né? Para Sim. ver que nós estamos fazendo isso, agora tá tudo certo. Turma da lacração. Exato. A política de ódio também que cresce em cima de esses pensamentos. Eu vou apoiar os brancos e eu não quero saber nada dessas minorias. Aí cresce, né? Mas... Então, só para concluir aqui essa nossa conversa final, Separados, mas iguais, né? Exatamente. o que o governo, o Estado, o que o Brasil durante esse período vem trazendo como lei, como tratado internacional, talvez, como convenções, para, por exemplo, na parte de empresas, na parte de emprego, o que ele trouxe para beneficiar aí o negro, vamos dizer Brasil... assim, na cultura, como o Luigi falou, para o negro poder ter representatividade, ter fala na TV, porque no início só foi rádio. O que o Brasil fez? Como é que o Brasil se comportou durante esse período até hoje? O Brasil falhou lá atrás, isso é inegável. A gente tem uma dívida histórica com todos os negros, pela falta, além de ter escravizado depois, como a gente comentou ao longo de todo o podcast, não teve nenhuma política pública para poder abraçar essas pessoas, indenizar. E, recentemente, o maior dos avanços foi a Constituição Federal, de 88, que já veio proibindo qualquer tipo de discriminação e trazendo a igualdade de todos perante a lei. Em relação ali, veio a Lei 7.716 de 89, logo depois da Constituição, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça, de cor, e tornando punível qualquer forma de discriminação racial. Recentemente, a homofobia também foi complementado nessa lei. E em relação ali aos empregos, veio a Lei 9.459, que prevê multa para empresas que praticam essa discriminação racial. Então, acho, no contexto nacional, bem importante. Teve também alguns tratados que o Brasil assinou como signatário, né? São 10 tratados ali que o Brasil teve: a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Direito da Discriminação contra a Mulher, enfim, vários tratados que são importantes, que englobam essas minorias, como ele falou, que tem aí negros, tem índios, tem as mulheres também, tem a parte da LGBTQIA+. Então, tem vários avanços, tanto nos tratados internacionais quanto nas leis. Mas a prática do nosso cotidiano, a gente sabe que ainda existe o racismo estrutural muito forte, muito presente na nossa sociedade. Algumas leis também foram modificadas, né? Nos Estados Unidos teve a questão da Ku Klux Klan ali se tornar... O movimento deles se tornar um movimento de terrorismo, né? Sim. Como tem muitas células separadas. Então, acho que esse avanço da questão do tipo de pena, que o terrorismo, a pena é bem mais alta. Então, deveria também, igual os movimentos neonazistas que foram recentemente aqui desmantelados em Santa Catarina, né? Teve essa questão. Uhum. E aí voltaram a ser presos. Mas, cara, é uma complexidade já de longa data, né? Racismo, homofobia, o próprio machismo, né, cara? Então, tudo isso aí afeta num contexto geral, né, cara? Agora, acho que o Estado precisa se preocupar com coisas que realmente vão ajudar essas minorias na prática. Esquecer um pouco de lado a lacração, que a mídia traz. Eu acho que é muita propaganda buscando lacração, é muito deputado buscando lacração, muito senador propondo lei de lacração, que vai fazer o Instagram dele bombar, que vai fazer ele ter likes, que vai fazer ter compartilhamento, enfim, que vai expandir ele na internet, e ver o que realmente afeta na prática essas pessoas. Será que a gente está tendo aí políticas públicas que vão ajudar essa pessoa no dia a dia? Será que os nossos governantes, e aí entra esse caso que a gente não tem tanto deputado federal negro, eles não estão majoritariamente lá, não tem essa representação lá, mas e se a gente criar alguma coisa que impacta a vida delas na prática, conhecer a rotina e ver o que muda? Não sei se o Vinícius, que tem mais conhecimento sobre o assunto, pode comentar alguma coisa. É que eu acho que esse desenvolvimento, cara, tu dá esse tipo de migalha, tu tem um deputado negro ali dentro, não vai trazer um real desenvolvimento para essa população, entende?
Tu não vai ter, até porque a gente já tem demograficamente, tu já tem essa discriminação racial e essa marginalização desse tipo de sociedade, entende? Tu vê um negro lá na Câmara de Deputados é importante, é legal, é bonito, entende? Porque se tu vê toda a história do Brasil, o que aconteceu com eles, tu ter essa pessoa lá é legal, só que não é significativo de verdade, assim, tá? Se tivesse só negro ali, não vai desenvolver igual com a... Tem que ser um negócio visando na raiz do negócio. É educação, né, cara? Tem que vir a partir das crianças ali. crianças. Ter uma outro tipo de cultura, de Tu tem implementação de uma ideia para as crianças ali, para tu... Tem que ser radical, entende? Tem que ser radical, tu tem que ir na raiz do problema. Não adianta tu ficar podando essa árvore, cortando, vamos cortar isso aqui, vamos botar mais cota, vamos fazer... Não vai mudar quem já tem o... A raiz do problema vai estar lá ainda. Tu tem que já tirar tem- a raiz do problema, entende? Tu tem que... E é um problema muito complexo. Tu não consegue Não é mudar simples quem já assim. tem a opinião formada. Por mais que acha que não né? O cara é racista, é homofóbico, é daquele jeito. Tu não vai conseguir mudar ele. Então, tudo isso tem que mudar na educação, cara. Nas Desde a crianças. criança, também cara. acredito Desde lá do nisso. começo. Ter, sei lá, políticas diferentes de educação, de convívio, de... Cara, né? Então, aí que tá, É igual uma lei antidrogas. Não é tu punir o negócio. Tem que começar a mostrar as consequências desde lá de baixo, o que isso ocasiona, como que tu vai ficar. Então, se não mudar ali embaixo, não Ninguém muda nasce mais, racista, cara. né, Luigi? As pessoas se tornam. Então, as crianças nascem com E inocência. muito em casa, né, cara? Exatamente. É em casa, Não, aí que né? tá, tu não consegue, tipo assim, não, a gente vai... É que, cara, como tu disse, ninguém nasce racista, cara. Tu não aprende na escola a ser racista, entende? É o grupo convívio, que tu tá, pô. cara. Convívio. É o sistema também, Então né? não adianta tu ali na escola fazer política pública pra racismo, enquanto o cara vai chegar em casa, ele vai ver um negro na TV, o pai dele vai falar, lá, estão lacrando, só estão querendo lucrar. Não é verdade? Esse negro aí, entende? Então é um problema, entende? Já existe isso e... Piadas, estereotipos, uso de exatamente. vestimentas de outra etnia. E, cara, pra tu nós acha não que tem significado, tu né? acha que é coisa antiga, mas se tu vê o Zorra Total em 2012 a 2015, os caras já faziam blackface, entende? O negro já era piada desde sempre. Sempre foi piada pra esse tipo de gente, independente de ter lei, porque daí o cara tá ali fazendo piada e eles falam, isso aqui, cara, isso aqui é racismo. Não, não é. Não é racismo. Isso aqui é uma piada, pô. Tu tá achando que é... Tu tá entendendo? Tu tá lacrando, tu tá querendo lacrar em cima do meu conteúdo, entende? Então, esse é o problema. Aí a gente só tem a visão depois de um tempo, quando, sei lá, tu tem um real desenvolvimento para mostrar pra pessoa que isso traz problemas, tá entendendo? Tu colocar um negro como piada na televisão traz problemas. Entende? Tá, E a pessoa não e consegue qual que ver. seria a solução, Vini? Cara, é que eu sou comunista, então eu acho que só com a Revolução Comunista pra gente acabar com tudo isso aí. Acho que só muito radicalmente. Fechado, sim. Ou como mais de 50% da população brasileira se considera negro ou pardo, entende? E a burguesia, a maior parte é branca, esse tipo de gente é o que tem o real poder de fazer as coisas, entende? No Brasil, a gente vive uma ditadura da burguesia, entende? Porque não tem como. Se tu tem dinheiro, tu muda uma lei. Se tu tem dinheiro, tu dá um golpe de Estado, entende? Esse tipo de gente não pode ter esse tipo de poder. Então, o único jeito de tu mudar isso é se o proletário, de maioria negra, majoritariamente negra, tivesse o controle dessas instituições de direito, entende? Essa é a minha visão. Mas uma coisa acho que podemos concordar todos é que esse problema não dá para se resolver do dia para amanhã. É não problema que vamos resolver Exatamente. de migalha a migalha e Por isso que eu tô falando que no não espaço de tempo. esse tipo de solução simplista de vamos colocar o negro aqui, vamos colocar o negro lá, de colocar ele na universidade, colocar ele no mercado de trabalho, não vai resolver o problema. Forçar essa inclusão. Esse aí, tipo de forçar coisa não resolve o problema. Eu já acredito no poder do voto, acredito que a gente tem que eleger pessoas lá que têm as mesmas ideias, que têm aí ideias genuínas, e acho que através de leis, sim, dá para a gente alterar, através da educação é possível, e eu acredito nisso, né? O meu pensamento é nessa questão ali já de a gente não pode dizer que o Estado é o pior, do jeito que está, tem que ter revolução, enfim, eu acho que tem bastante falhas, mas dá para aprimorar, e a educação, para mim, é o caminho de tudo. Sem dúvidas. E assim, ó, né? Cada Acho um que- tem acho que já. seu ponto de vista, né? Mas o principal de tudo é quem é pai. Só o Ademir aqui é pai, né, cara? De 3. É tu tentar mudar ou ensinar quem tá perto de ti, né, cara? As crianças. Fazer a tua parte. Meu pai, ele é racista, tal, já
né, desde criança, assim, já pela educação e tal. A E eu- cultura da época. pela cultura, e eu vejo ele falar, eu cobro ele, eu falo, tanto da homofobia como racismo, só que ele nunca vai mudar. Mas o meu filho, a minha filha, os meus filhos que estão do meu lado, eu já venho colocando isso na cabeça deles. Não é a política, não é a lei do voto, não é nada, porque se tu não mudar quem tá perto de ti, tu não vai conseguir mudar quem não tá perto, né, cara? É. Então, tu ensinando teus filhos vão passar pros colegas deles, por mais que os pais deles sejam racistas, homofóbicos, tal. Mas, cara, tu tem que tentar mudar quem tu consegue persuadir do As teu pessoas lado, né? próximas. Que é as tuas crianças ainda que não têm opinião formada. Exatamente. Nós pegamos a ideia em Independente casa, de qualquer coisa, né? pegamos a ideia em casa e nós reforçamos aquelas ideias na sociedade, no que Isso. nós vemos. Exato. Só E o pra- que uma criança aprende em casa, ela jamais esquece. Exatamente. Tira como- E se é todo dia, né, cara? Tu tá ali todo dia falando. Tu fala uma coisa e eles gravam pro resto da vida, cara. Imagina se tá todo dia ali falando aquela mesma coisa. Ele vai entender, cara. Sim. Então, para finalizar isso, eu queria dar, então, já que tá todo mundo dando a sua opinião, a minha opinião é, vindo de base no que vocês estão trazendo, é na educação, tem que vir de casa, na minha concepção, e é como eu levo na empresa, onde eu sou responsável pelo RH, a pessoa não consegue motivar uma outra pessoa. Eu não consigo motivar o Luiz, eu não consigo motivar o Álvaro. Eu consigo dar insumos para a pessoa se motivar, porque a motivação vem de dentro. E é isso que o Luigi trouxe. Ele teve uma criação, mas ele está passando completamente diferente para os filhos dele. Ele está trazendo um insumo diferente para os filhos dele tomar decisão. Mas ele está trazendo o insumo, as informações, trazendo o que é certo e o que é correto para os filhos dele serem melhor, consequentemente, do que o Luiz, do que o próprio pai do Luiz, e etc. Beleza? Tipo, eu por experiência, né, cara, sou branco, mas os meus melhores amigos na vida são negros. A minha mulher é parda, a mãe da minha filha é parda, então né, tipo, não adianta tu só falar também, né, cara, se o Sim, cara não convive ou não conviver, tem exatamente. Uhum. É isso aí, cara. Pois é. Eu, como a maioria dos meninos pretos, pobres e periféricos, comecei a trabalhar muito cedo. Eu era vendedor de picolé. Eu senti um misto de orgulho e vergonha, porque meus outros amigos não tinham aquele compromisso, eles eram só adolescentes. E um dia eu notei que a mim sempre era negado o acesso à casa das pessoas num bairro que nós procurávamos, que tinham condições de gastar, na época, sei lá, 15 centavos com picolé. E sempre me diziam que a associação de moradores não permitiam que vendedores entrassem nas casas. Mas meu amigo sempre entrava. Ele até confraternizava com aquelas famílias. Eu já vi ele dentro de um churrasco naquela mesma época. Para garantir a performance, eu tinha que dar meu jeito, abordar as pessoas na rua, oferecer com mais carisma e conseguir um número pelo menos parecido. Aí a meritocracia ia dizer que eu não me esforcei o suficiente para equalizar meu número com o dele. Esse é um recorte muito pequeno do que nós chamamos de racismo estrutural. Isso poderia ter acontecido na época do Brasil Império, logo após o término da escravidão, com qualquer outra especiaria. Não, o cenário é Foz do Iguaçu, 1996. Isso aí, Obrigado, então, pessoal, isso aí. muito obrigado aí por ouvir nós. Esse concluímos nosso trabalho aqui. Mais informações vocês podem ver lá no nossas redes sociais, Canal do no YouTube. YouTube, beleza? Deixar Aqui, o like. vocês só vão ver uns cortes aqui, porque de acordo com o tempo do trabalho, a gente agradece a atenção aí e ficamos abertos para perguntas. Obrigado. E Pode falar, Álvaro? também, para finalizar, o link do trabalho que vai estar em PDF embaixo da descrição do vídeo. Também na descrição vai estar o trabalho. Muito E as redes obrigado. sociais de todo mundo, hein? Cada um abração a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.